Um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Primeiro livro da Bíblia. Se você abriu em Apocalipse, é porque ela está de cabeça para baixo, né? Só virar, vai dar em Gênesis. Gênesis 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Amém? Eu queria refletir com você hoje à noite sobre a história de Noé, sobre a história da construção da arca, sobre a história do recomeço da humanidade. Nós vimos na história do dilúvio que Noé, um pouco mais na frente desse texto, depois que vem o dilúvio, e aí o texto que nós lemos encerra dizendo que eles entraram na arca por causa do dilúvio. Mais na frente nós vamos ver quando o dilúvio passa e a arca então toca em terra firme. A Bíblia diz que Noé e a sua família, quando Noé sai da arca, a primeira atitude de Noé é erguer um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios, porque ele e a sua família haviam sido salvos. Só que para ser salvo, para poder erguer o altar ali e oferecer o sacrifício, ocorreram outras etapas anteriores na história de Noé. Para que ele pudesse viver aquele momento de descer da arca, pisar em terra firme e ver que só ele e a sua família haviam sido salvos, erguer um altar e adorar o Senhor por causa daquilo, aconteceram outras etapas anteriores. No texto que nós lemos, nós vimos que Deus dá a Noé a oportunidade dele ser salvo juntamente com a sua família. E essa oportunidade, com certeza, ela também foi dada a todos da sua época. Quando nós lemos a história desde o início, nós vemos que Deus ele dá a oportunidade a todos. Nós vimos de que maneira as pessoas não acreditaram naquilo que Deus falou ao povo através de Noé. A oportunidade não foi dada só a Noé. Quando Deus manda Noé entrar com a sua família, não é porque Deus queria salvar só Noé e a sua família, não. O texto que nós lemos diz, quando Deus diz, entra Noé, porque eu só vi um justo no meio de toda essa geração perversa. A Bíblia diz, talvez, eu acho que de todas as gerações que a Bíblia relata, talvez a geração de Noé foi a geração, se não a mais, mas uma das mais perversas que viveu sobre a terra. Uma das mais imorais que viveu sobre a terra. Um povo que vivia sem temor nenhum no coração, sem temor a Deus nenhum no coração. Um povo que vivia entregue às paixões carnais. Um povo que vivia entregue à devassidão de uma maneira assim, inconcebível. E no meio daquele povo, Deus levanta Noé e diz a Noé que ele vai exterminar todos os seres vivos que ele criou. E aí então ele dá uma palavra para Noé, para que Noé construísse uma arca. Deus ele deu a oportunidade, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Em vários momentos na Bíblia nós encontramos essa afirmação. Jesus ele disse que o desejo dele é de que nenhum se perca.
Esse é o desejo de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse. Infelizmente, muitos vão se perder, como a própria Bíblia afirma, mas não por falta de oportunidade. Muitos vão se perder, não porque Deus os direcionou para se perderem, não. Quando a Bíblia fala de predestinação, a Bíblia fala porque Deus, na sua onisciência, Deus já sabe quem são aqueles que não vão dar crédito, que não vão crer na palavra de Deus, que não vão acreditar e que vão preferir seguir a sua própria vida. Não é que Deus escolheu uns para ir para o céu e escolheu outros para ir para o inferno, não, querido. Que Deus seria esse? Deus, as oportunidades, elas são iguais para todos. Noé teve a oportunidade com a sua família, mas todos da época de Noé também tiveram a mesma oportunidade. Na época de Noé muitos se perderam, na época de Moisés muitos se perderam, assim como muitos continuam se perdendo nos dias de hoje. Mas não é por falta de oportunidade. A oportunidade Deus sempre dá a todos. Deus fez àquela geração uma oferta de vida. Deus ofereceu vida para aquela geração. Deus fez para aquela geração uma oferta de livrá-los da morte através da arca. Por várias vezes Deus chama aquele povo ao arrependimento, mas muitos preferiram não crer, e como consequência da sua incredulidade, eles não foram salvos. E aí Deus anuncia o dilúvio no capítulo 6, e aí no versículo 4 do capítulo 7 que nós lemos, chega o momento então, onde Deus cumpre aquilo que Ele avisou que iria fazer. E milhões de pessoas, ou seja, resumindo, tirando a família de Noé e aqueles animais que Ele separou, obedecendo a Deus, todo o resto se perdeu, porque não creram naquilo que Deus havia anunciado. Queridos, a Bíblia, no versículo 5, a Bíblia diz, eu acho interessante, uma frase pequenininha, depois que Deus diz para Noé tudo que ele tinha que fazer: construa uma arca, coloque a sua família, coloque um casal de animais puros, um casal de animais impuros, um casal disso aqui, macho e fêmea, coloque lá, porque eu vou acabar com tudo. Vai vir um dilúvio e vai destruir, só vai se salvar quem está dentro da arca. E aí a Bíblia diz que Noé obedeceu tudo, Noé fez tudo o que o Senhor mandou ele fazer. Sabe por que Noé obedeceu? Porque ele acreditava em cada palavra que Deus dizia para ele. Sabe qual é o nosso problema hoje, querido? É porque parece que a gente não acredita na Bíblia. Deus está falando, está escrito na palavra, você está mostrando para as pessoas na Bíblia, mas as pessoas estão duvidando. As pessoas estão duvidando. Porque quando nós cremos verdadeiramente, a nossa atitude não é diferente da atitude de Noé. A Bíblia diz que Noé obedeceu, ele fez tudo conforme o Senhor havia mandado. E como consequência disso, ele teve paz em meio às tormentas, teve vida em meio à morte e pisou na terra prometida por Deus. Porque ele cria verdadeiramente naquilo que Deus falava. Veja o contraste entre os que creram naquilo que Deus anunciou, que foi Noé e a sua família, e os que não creram. Qual foi a diferença? Vida para os que creram e morte para os que não creram. Todo o restante do povo foi exterminado da face da terra por conta do dilúvio. E eu lembro-me dos serventes nas bodas de Caná, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre. Para que o milagre acontecesse, a mãe de Jesus, ela chama aqueles homens que estavam servindo, quando eles dizem que acabou o vinho. E aí ela olha para aqueles homens e diz assim: façam tudo o que ele mandar. E Jesus pega e pede para que eles encham as talhas até em cima de água. E aí a Bíblia diz que eles fizeram tudo conforme Jesus havia mandado. E o que acontece? Milagre. Por quê? Porque eles obedeceram. Por que eles obedeceram? Porque eles creram. A Bíblia está dizendo coisas tão claras e a gente não acredita. A Bíblia está dizendo: filho, faça isso que vai acontecer isso, mas a gente não acredita. A Bíblia está dizendo: filho, se você não fizer isso, vai acontecer isso, mas a gente não acredita.
A gente vem para a igreja, sai da igreja, ouve as mesmas verdades, sabe? Tá igual a história do pastor, ficou pregando o mesmo sermão durante 3 meses, todo domingo. Aí chegou um dia que aquele irmãozinho mais esquentado, pastor, assim não dá. 3 meses do mesmo sermão. Aí o pastor disse, é verdade, querido. 3 meses ouvindo a mesma palavra e você ainda não mudou. Você continua vivendo do mesmo jeito. Tem hora que dá vontade de passar 1 ano pregando a mesma palavra, sabe? Porque não é possível. A gente está ouvindo, a gente está lendo, a gente está vendo, mas a nossa vida não muda, nossas atitudes não mudam, nossos valores não mudam. Ontem eu estava pregando no nosso núcleo, lá no Calafate, e eu estava falando sobre, quando preguei aqui a história de Uzias, que Deus diz que enquanto Uzias fez o que agradava ao Senhor, enquanto ele temeu o Senhor, enquanto ele foi instruído por Zacarias nos caminhos do Senhor, tudo que ele fez, Deus o fez prosperar. Deus está dizendo, filho, anda no meu caminho, faz a minha vontade, sabe, estuda a minha palavra, me obedece e deixa o resto comigo. Mas a gente insiste em não fazer, mas a gente quer os resultados. A gente quer os resultados. A gente vê coisas tão claras na Bíblia. A gente pega Mateus 28, 20, onde a gente vê Jesus de maneira muito clara, dando a missão da igreja. Ele diz, vão e façam discípulos, ensinando aquelas pessoas aquilo que eu te ensinei. Mas a gente chega para as pessoas, querido, sua célula está grande, seu líder está cuidando de todo mundo sozinho, a gente precisa de você para dizer, não pastor, não quero não. Quero não. Não é a minha vontade, não é a vontade do seu líder, é a Bíblia que está dizendo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Essa é a missão da igreja. Deus está falando, e aí a promessa de Deus, quando Ele nos manda fazer discípulos, lá no final Ele diz, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente quer a presença de Deus conosco todos os dias, em todo momento, mas a gente não quer fazer a vontade dEle. E Deus está falando, como falou na época de Noé. Deus está levantando, do mesmo jeito que Deus levantou Noé na geração dele, Deus tem levantado homens e mulheres nessa geração, para anunciar a sua vontade, para anunciar a sua palavra. Mas multidões, milhões de pessoas não têm dado ouvidos, não têm crido. Noé obedeceu a Deus, vivendo no meio de uma geração corrompida e violenta, queridos. A construção da arca, a Bíblia diz que demorou 120 anos. Não foram 120 dias, foram 120 anos Noé construindo a arca, e ele perseverou em obedecer. 120 anos crendo em algo que foi falado por Deus. E eu imagino, sabe o quê? Quando Noé chegava, imagine você, né? Vamos dar uma viajada aqui comigo. Noé chega, gente, é o seguinte, Deus me disse para mim construir uma arca, e aí Ele dava a dimensão da arca, né? Porque vai chegar um dia que Ele vai trazer um dilúvio, e só vai se salvar quem estiver na arca. Imagine a zombaria que Noé não enfrentou. Imagine. Esse cara está louco. Esse cara é louco, é maluco. Está vendo? É isso que dá viver em igreja. Ficou fanático agora. Está vendo? Olha aí. Imagine, querido. Imagine o que Noé não enfrentou durante... E ele todo dia lá. Fazendo a arca. Aí os caras passavam. O manezão lá. É louco esse cara. Olha lá, tá vendo de novo. Todo dia aí, podendo estar aproveitando a vida. Podendo estar se divertindo. Podendo estar com a gente aqui no meio das orgias. No meio de tudo que aquele povo da época se entregava. Olha só. E Noé lá, perseverando. Imagine. O que Noé não sofreu. Quando nós olhamos, tem uma outra história na Bíblia que nos fala algo muito semelhante. Lucas capítulo 16. Fala da história de Lázaro e um mendigo. Lázaro e um mendigo. E a Bíblia diz que os dois morreram. E aquele mendigo, ele era alguém que temia Deus. Mas aquele homem, Lázaro era um mendigo, Lázaro e um homem rico. E Lázaro, o mendigo, era alguém que temia Deus. Aquele homem rico, ele não tinha tempo para Deus. Ele não tinha tempo para perder com esse besterol de igreja. Sabe, ele não tinha tempo para perder com esse negócio não. E a Bíblia diz que os dois morreram. Um foi para o céu, Lázaro, e o homem rico foi levado para o Hades.
Não por causa da sua riqueza, mas por causa que a sua riqueza o impediu de buscar a Deus, de ser fiel a Deus, de ser obediente a Deus. E aí a Bíblia diz que quando ele está lá no inferno, ele olha e diz: Senhor, permita que Lázaro molhe o dedo na água e toque na minha língua, porque aqui eu estou ardendo em chamas. Aí olha o que Deus diz para ele. Deus diz: meu filho, você teve as mesmas oportunidades que Lázaro. E Lázaro fez uma escolha, você fez outra. Agora, Lázaro está aqui desfrutando, né, da comunhão do Pai, e você está aí ardendo em chamas. E eis que está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí não poderiam, nem os daí passar para cá. Isso nos revela que após a morte não tem mais mudança, querido. Não tem. E aí aquele homem rico, ele viu que não tinha mais jeito para ele. Aí olha o que ele disse para Deus: Pai Abraão, então faz o seguinte, eu tenho 5 irmãos. Permita que Lázaro volte e avise para os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar de tormento que eu estou. Já não tinha mais jeito para ele diz: eu vou tentar salvar pelo menos os meus irmãos. Aí pediu para Deus permitir que Lázaro, já como não tinha também como Lázaro passar para o lado que ele estava, para botar um pinguinho, uma gotinha d'água na língua dele, ele diz: então permita que Lázaro volte aos meus irmãos, e aí então avise para eles que eles precisam mudar os seus caminhos, para que eles não venham para cá. Aí Deus diz assim para ele, Deus diz: olha, meu querido, lá, os seus irmãos, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, ele diz: do mesmo jeito que tinha gente falando para você, e você não deu ouvido, tem gente lá falando para os seus irmãos. Se eles não derem ouvido a Moisés e aos profetas, muito menos darão ouvidos a alguém que morreu, ressuscitando e ir lá falar com ele, voltando e indo lá. O que Deus estava dizendo? Que eles também estavam tendo a mesma oportunidade. Aquele homem rico, ele teve a mesma oportunidade do mendigo, mas ele fez uma escolha. Oportunidades iguais, escolhas diferentes, futuros diferentes. Os 5 irmãos daquele homem estavam tendo a mesma oportunidade. Moisés e os profetas estavam lá, dizendo para ele, bonitinho, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Hoje, Deus continua levantando homens e mulheres para dar oportunidade a todos, apontando qual é o caminho. A Bíblia diz: há uma porta que é larga, e muitos trilharão, entrarão por ela, mas o seu caminho conduz à morte. Há uma porta estreita, pela qual poucos entrarão, mas o seu caminho conduz à vida. É por isso que eu não quero engordar, eu fico magrinho assim, que diz que a porta é estreita, né? Aí eu fico com medo de enganchar nela e não passar, né? Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando ele diz que a porta é estreita, é porque é um estilo de vida que nem todo mundo vai querer viver, não. Não é todo mundo que quer abrir mão dos prazeres do mundo para agradar a Deus. Não é todo mundo que quer abrir mão, sabe, das suas vontades para fazer a vontade de Deus. São poucos. Mas esses que fizeram essa escolha, a Bíblia diz que os que entrarem por essa porta de fazer a vontade de Deus, é uma porta que o seu caminho leva à vida. E aí quando nós olhamos para essa história de Lázaro e o homem rico, nós encontramos lá os mesmos princípios, oportunidades iguais. E ainda hoje Deus está levantando pessoas para nos dar oportunidades. E aí a palavra de Deus diz que, por que hoje muitas pessoas, assim como na época de Noé, muitas pessoas hoje não estão acreditando no que está sendo pregado. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que somente aquele que fizer a vontade do meu Pai será salvo. É isso que a Bíblia diz. O que o seu avô, bisavô, tataravô lhe ensinou, eu não sei. O que você aprendeu na sua escola, na sua faculdade, eu não sei. Mas o que a Bíblia diz, eu sei. Mateus capítulo 7, versículo 21. Posta para nós aí, Wesley, por favor. Se eu quero ler junto com você. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vou virar até para cá para a gente ler juntos. Eu vou ler sozinho primeiro, depois eu queria que você repetisse comigo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas apenas, diga apenas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos repetir? Nem, todo junto, no tempo 3, 1, 2, 3. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu só entendo esse texto de uma maneira: só vai herdar a vida eterna aquele que decidiu viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Você consegue entender ele de outra maneira? Para mim ele é muito claro, como a luz do dia. Por que ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor? Porque quantas pessoas nós temos nos dias de hoje, lá fora e às vezes até dentro das igrejas, que é Senhor para cá, é meu Deus para lá, é Senhor, é Senhor, é Senhor, mas só faz o que quer, só faz a sua própria vontade. A Bíblia diz para ir para a direita, ele vai para a esquerda. Se ele achar que tem que ir para a esquerda, ele vai para a esquerda. A Bíblia diz que ele tem que fazer isso, ele não quer fazer, ele só faz o que ele quer. E para mim esse texto ele deixa muito claro. Ele diz apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O restante, assim como o povo da época de Noé, e assim como aquele homem rico, vão se perder, querido. É isso que a Bíblia diz. Tem tanta gente pregando isso aí mundo afora. Eu sei que tem muitas igrejas que estão pregando só prosperidade material, mas tem muita igreja também pregando salvação. Tem muita gente falando acerca do que é necessário você fazer para herdar a vida eterna. Tem muita gente. Você pode até viver sem Cristo, você pode até morrer sem Cristo, mas jamais você vai poder ressuscitar sem Cristo para viver a vida eterna. Jamais. Um dia a porta vai se fechar. E aí, ou você vai se encontrar na situação de Noé ou dos seus contemporâneos. Ou você vai se encontrar na situação daquele homem rico ou daquele mendigo. E aí a decisão e a escolha de quem é? Diga minha. As oportunidades são as mesmas. As oportunidades são iguais. Creia no que os profetas, os Moisés e os Noés dos dias de hoje têm anunciado. Creia naquilo que Deus tem falado, creia no que a palavra diz, e aí você vai receber de Deus a vida em meio à morte, você vai receber de Deus a paz, que a Bíblia diz que é uma paz que excede todo entendimento. O que é isso? É uma paz em meio à tormenta, paz em meio à guerra, paz em meio à tribulação. Mesmo no momento mais difícil, você vai ter paz. A obediência de Noé, ela trouxe benefícios à sua família e a toda a humanidade. Se Noé não tivesse, preste bem atenção que eu vou dizer para você agora, querido. Se Noé não tivesse dado ouvidos à voz de Deus, ele não teria morrido sozinho. A sua família teria morrido junto. E a história da humanidade teria acabado ali. Você sabia disso? Porque só restou Noé e a sua família depois do dilúvio. Foi de Noé e a sua família que Deus começou novamente a levantar o seu povo sobre a terra. Isso traz uma verdade muito séria para nós. As minhas escolhas não colocam em risco somente a minha vida e o meu futuro, mas a vida e o futuro da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, dos meus netos, das futuras gerações. Se Noé não tivesse dado ouvido ao Senhor, a família dele também teria morrido com ele. As nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas alcançam quem está ao nosso redor, querido. Ao nosso redor. E principalmente nós como pais. Principalmente nós como pais. Muitas vezes os nossos filhos pagam o preço da nossa desobediência. Muitas vezes as nossas esposas, os nossos esposos ou os nossos filhos pagam o preço da nossa rebeldia para com Deus. Pagam o preço da nossa desobediência. Deus nos manda fazer, Deus fala conosco, Deus usa pessoas, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito, Deus usa louvor, Deus usa tudo. Mas a gente continua insistindo em fazer só o que a gente quer. E as consequências vêm quando a gente não dá ouvido à voz de Deus.
A obediência de Noé trouxe benefícios e vida a toda a sua família, assim como a nossa também. Porque a história de Noé, ela apresenta uma mácula, né? Uma mancha. Noé, depois que ele estava em terra firme já, a Bíblia diz que Noé, em determinado dia, ele se embriagou dentro da sua tenda. E ele tirou toda a roupa e ficou totalmente despido. E aí, um dos seus filhos se rebelou contra ele, o outro foi lá e o cobriu, mas eu não quero entrar nesse mérito. Que eu quero dizer para você com isso, que o fato da Bíblia registrar esse episódio de Noé, né, um homem temente a Deus, um homem cheio de fé, e que num determinado momento ele também desobedeceu. Isso quer dizer o quê, querido? Primeiro, para mim, é que Noé é um homem, é um ser humano igual a mim e a você, passivo de erros e de falhas. Mas mesmo sendo um homem, um ser humano como eu e você, passivo de erros e de falhas, Deus usou Noé para mudar o destino da sua família e para mudar o destino da humanidade, que estaria condenada à extinção se ele não tivesse aceitado a obedecer a Deus. Isso me mostra que Deus pode me usar. Apesar, sabe, de cada um de nós, uma vez ou outra, né, já termos nos embriagados em algumas vinhas, ou seja, já termos desobedecido a Deus alguma vez. A desobediência de Noé foi ter se embriagado. Talvez a minha, a sua desobediência em algum momento seja outra, mas o que eu quero que você entenda é que mesmo assim, Deus deseja usar a minha vida e a sua vida para mudar não somente o nosso destino, o nosso futuro, a nossa história, mas o destino, o futuro e a história da minha família, da sua família e das futuras gerações. Deus quer usar a mim e a você, sabe, para trazer vida a esse mundo que está condenado à morte. Nós só precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Nós só precisamos, assim como Noé, sabe, aproveitar as oportunidades. Deus, Ele não só pode reescrever a nossa história, como Ele pode me usar para reescrever a história da vida de muitas pessoas através de mim. Deus reescreveu a história da humanidade através de Noé. Deus pode reescrever a história da tua família. Deus pode reescrever a tua história. E o melhor de tudo é que mesmo sendo falhos, Deus pode reescrever a história de muitas pessoas através da minha vida e da sua vida. O chamado de Deus, querido, é para que nós sejamos Noés no meio dessa geração perversa e corrompida. Eu creio que nós temos nos aproximado muito da geração de Noé. A imoralidade toma conta cada dia mais da nossa sociedade. Níveis assustadores de imoralidade, de depravação, de corrupção. Mas a Bíblia diz que no meio daquele povo ele encontrou Noé. E o chamado dele para mim e para você nessa noite é que nós sejamos um Noé no meio dessa geração, sabe? E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele está dando a você, a mim e a toda a humanidade ainda nos dias de hoje a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. Se alguém se perder, como vai se perder, mas não vai ser por falta de oportunidade, vai ser por uma escolha que fez. Noé, ele decidiu dar ouvidos a Deus. Ele decidiu enfrentar as zombarias, as gozações, as humilhações, as brincadeiras, mas ele decidiu dar ouvidos àquilo que Deus falou. Se você der ouvidos àquilo que a Bíblia tem falado, é a única coisa que você precisa. Você decidir viver de acordo com aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.